Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje também com um convidado para lá de especial, professor, cientista político, escritor, João Egan, com o tema Educação em Regimes Totalitários. O professor João Egan, que além de ser professor, cientista político, é escritor. Ele já escreveu as obras O Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária, O Mínimo sobre a Ideologia Fascista, e prefaciou e traduziu Os Intelectuais do Fascismo e Hitler Anticapitalista e Revolucionário. Então hoje estamos recebendo aí o professor neste início de ano com um tema tão pertinente. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Hugo. Consegue me ouvir? Consigo, o pessoal já está chegando aí, estava sinalizando aqui, professor. Só uma dúvida, o professor, além de prefacial, também o professor traduziu aquelas outras duas obras, né? Os Intelectuais do Sim, Fascismo e Hitler Anticapitalista e Revolucionário, é isso, né? eu as traduzi, aham. E também escreveu aí O Fascismo como Ideologia, Revolta Totalitária, e aquela da coleção Mínimo Isso, também. Esse eu também. escrevi, aham. Esse pouco o professor fala desse livro, né? Se eu falo pouco desse livro, É, é porque eu acho que ele é uma introdução ao livro maior, entendeu? Ele é meio ah, que uma versão condensadinha dele, assim. E eu entendi. acabo não falando porque eu falo do principal, mas eu deveria falar mais mesmo. É, observei, mas de repente não pode soar estranho eu falar isso, né? Mas assim, não é que o mínimo seja leitura para vadio, né? Mas é que assim, ó, É. é para quem não tem tempo, às vezes, naquela correria, para ter uma ideia base, né? Um Eu início. vejo essa série mínimo como um tipo de testar as águas. Eu quero ver se eu me interesso mesmo pelo assunto, se é mesmo o que eu quero, eu vou ler o livrinho, beleza, gostei, vou É, procurar mais. boa. Se não, fico por ali. Eu já devo ter lido, sei lá, uns 15 desse aí, do mínimo. Gosto muito daquela coleção. Então, para não tomar muito do seu tempo, professor, só vou fazer uma introdução aqui para quem está chegando, os nossos Ah, costureiros e costureiras da alma, que eu costumo dizer essa expressão dentro do projeto Furo do Alfinete, nesse simbolismo, né? E também aos convidados do professor. Então, nesta quarta, estamos abrindo espaço, né, para essa escuta de lucidez e coragem intelectual para tratar de um tema que atravessa a história e insiste em reaparecer sobre novas vestes, o sistema educacional nos regimes totalitários. A educação nunca foi neutra, ela pode ser caminho de libertação da consciência ou instrumento refinado de dominação da alma. Quando o Estado assume o papel de mestre absoluto, a escola deixa de formar pessoas e passa a fabricar sujeitos úteis ao poder. Para esta conversa profunda, densa e necessária, recebo então o professor, cientista político e escritor João Egan, para analisarmos como os regimes de Stalin, Mussolini, Hitler e, por que não, o Estado Novo de Getúlio Vargas utilizaram a educação como ferramenta de engenharia social, controle simbólico e moldagem do pensamento desde a infância. Não se trata apenas de revisitar o passado, mas de discernir os sinais do presente, onde a verdade é substituída pela narrativa. A educação corre o risco de se tornar um culto e não um caminho. Pode soar um pouco dramático, mas essa live, então, para quem não tem medo de pensar, né? É uma conversa para quem ainda acredita que a verdade liberta. Então, seja muito bem-vindo, professor. Mais uma vez, obrigado pela disposição. hoje, Hugo, muito obrigado, tá? Eu acho que essa live é importante. Eu nunca tive a oportunidade de realmente falar com profundidade desse tema, esse foco na educação, né, sobre esse assunto do totalitarismo. Eu nunca tive a oportunidade nem de escrever, nem de fazer vídeo, embora eu acabei lendo muito sobre isso através de outras leituras que eu fiz, sabe? Então acabou entrando muito sobre esse assunto, mas nunca consegui expeli-lo de uma maneira sistemática. Então acho que é a primeira oportunidade de fazê-lo e eu agradeço a oportunidade. Maravilha. Uma pergunta, está sendo gravada a live, Hugo? Está sendo gravado assim, professor. Depois eu Perfeito, disponibilizo lá também pelo Telegram do professor. perfeito. Ah, esse tema da educação me toca muito, professor. Eu que trabalhei durante 12 anos na rede estadual e municipal de educação, Uhum. me vi nesse impasse, muitas vezes, em reproduzir um certo tipo de conteúdo, né? Certo. Que reverbera essa, por que não, uma dissonância cognitiva, né? Entre a realidade e o fato, né? Daquilo que é construído e consolidado no imaginário das pessoas. Então, quando se fala de educação, pela própria proposta da Uhum. educação, né? Que é aquela coisa do educare, né? De trazer para fora, né? Quando Sim. ela é instrumentalizada de forma institucional e quando ela aparece na história, né? Dessa Uhum. forma moderna, por que não? Como ela foi sendo
utilizada. O professor teve na última live aí, falou também do período pós-reforma protestante, e como também isso, em uma certa medida, acabou bebendo desta influência, né, e se estabeleceu em um determinado lugar. Por exemplo, o Domênico, não é Domênico de Massa, eu esqueci o nome dele agora, não sei se ele é húngaro. Enfim, ele é o cara que vai... Puxa, eu não vou se lembrar o nome, estava com o livro na mão esse dia. Esqueci, enfim, mas eu quero passar direto para o professor, porque eu sei que o professor tem muita coisa para trazer para nós. O professor quer fazer alguma colocação antes de eu entrar nas perguntas? Sim. Tem um problema metodológico muito importante quando a gente vai falar de educação, que envolve o próprio termo educação. Veja, conforme eu fui estudar esse assunto, e você já deve ter percebido, quando a gente fala educação, ela pode significar algumas coisas diferentes e que precisamos distingui-las. Existe a educação no sentido filosófico e moral da coisa, aquilo de trazer para fora ou instigar um senso de humanidade no sentido axiológico dos valores morais, certo? E existe a própria educação técnica, educação para exercer um ofício, educação para participar de uma guilda que vai exercer um ofício. São duas coisas que, a meu ver, embora elas possam ser congregadas nessa grande guarda-chuva da educação, elas são diferentes no sentido político. A política influencia a educação, esses dois ramos da educação, de maneira diferente. Então, eu proponho para você dividir a educação, o nome educação, vamos utilizá-la para falar da educação espiritual, filosófica e moral, da construção do ser humano, certo? E a técnica para aquele lado da educação que é explicitamente fora de valores morais e políticos. Como, por exemplo, contar um carbono, entender uma equação. Não tem valor político e moral em si mesmo nesses ensinamentos, certo? São técnicos. Ao contrário, existe o outro, que é humanitário, filosófico, religioso e que é parte da educação moral do ser humano. São duas coisas diferentes, certo? E eu peço que você fale técnica para um e educação para outro, que é importante essa distinção, tá? Importante. Para não botar tudo no mesmo balaio e confundir a mente das pessoas, né? Porque a educação em si, o ser humano ele exerce um ato educativo, né? Na sua busca, né? Uhum. Até que se fundamente uma forma conhecida como a escola, por assim dizer, é uma coisa totalmente distinta. Por isso que se fala que professor não é educador em um certo ponto, né? Perfeito. Ele, na verdade, ele orienta, né? Ele instrui, ele passa o conhecimento da técnica, né? Num certo sentido, né? É isso que o professor está falando, né? Exato, exato. E porque tem implicações muito drásticas para entendermos como a pedagogia e o sistema educacional desses regimes funcionavam, certo? Há uma distinção prática no funcionamento deles a depender do tipo de educação, seja técnica ou seja moral existencial. Isso é importante. Muito bem. Até eu não quero falar sobre isso para deixar o professor falar, mas me incomoda muito, professor. Eu já passei, não é nenhuma frustração existencial, eu não desisti ainda, eu vou retomar futuramente. Eu fiz 2 tentativas para o mestrado em educação aqui na minha região e escrevi um artigo resgatando as artes liberais, né, para trazer uma reflexão sobre a importância, né, do que se entende como artes liberais. E, inevitavelmente, tive que me deparar com a leitura que já é bastante rotulada, né? Taxativa. Essas leituras são basilares dentro dessa universidade, não sei se de modo geral, na área da educação, né? Que é o Demerval Saviano. Inclusive, até estou pensando em fazer algum material sobre isso, porque ele acredita fielmente que a sala de aula é um lugar de formação de militância política. Ele leva nesta esteira. Lembro-me dele porque eu namorei uma época uma guria que estava se formando pedagoga e ela me falava muito desse cara e dessas tendências pedagógicas. Bem na época eu estava começando a estudar esses assuntos de ideologias políticas, então isso ficou na minha cabeça também, essa questão da educação, por causa dessa guria que eu namorei, que ela também estudou esse autor que você mencionou. Você até me lembrou dele agora, do nada. Coincidência. E aí fui atrás do referencial bibliográfico dele, das obras, né? Então a gente vê assim, ó, Sala de Aula e Luta de Classes, por exemplo. É um título de uma obra dele. E ele tá ali, ele é daquela abordagem histórico-crítica, né? Que se fala. Isso. Pedagógica. E o Paulo Freire, né? Paulo Freire é inevitável a leitura dentro dos cursos de formação, né? Eu tive que ler, eu era apaixonado por ele, assim, pela a forma, até às vezes imbricada. Eu não quero entrar aqui, eu quero passar para o professor logo, né? Mas só fiz esse comentário para mostrar
em uma certa medida que, se não é de forma aberta, é velado uma certa instrumentalização dos meios, né, para propagar um certo tipo de mentalidade. Não é aquela coisa abrupta, violenta, às vezes, de um regime totalitário, para o que se propõe, mas às vezes está ali. Eles dizem, mas a universidade não forma militância, mas o currículo já está pronto. Né? Entendi. Sabe, professor? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, então. Não, sim, faz sentido. Acho que é um ponto que a gente vai ter que tocar no final, porque vamos passar por toda essa história, a história mesmo chegar até hoje em dia. Então vão ter oportunidades, sim. Ok, então. Então, professor, é possível falar que todo regime totalitário, ele parece compreender algo fundamental, que controlar a educação é controlar o futuro. Em sua análise, qual é o ponto comum mais profundo entre os sistemas educacionais totalitários, apesar de suas diferenças ideológicas? O que há de comum entre eles, no caso, né? Nós temos que entender o seguinte, isso vai da própria natureza de ideologias totalitárias, né? Na verdade, a educação, nesse sentido, ela é uma consequência da estrutura da mentalidade revolucionária. Veja, a revolução, a ideia da revolução, ela é, como a gente falou naquele último podcast que a gente fez junto, né? É um tipo de imanentização de um valor escatológico, uma sociedade futura que vai aparecer radicalmente na história através de mudanças radicais, através da força revolucionária da guerrilha ou do Estado ou do partido, né? Para isso, veja, eles precisam englobar toda a existência humana, todos os valores humanos e todos os projetos individuais têm que ser descartados e engolidos nesse grande propósito escatológico que vai validar todo o resto. Certo? Você, um indivíduo, você tem planos para fazer X ou Y, não, você é apagado, instrumentalizado, ou se resistir, você é morto, para que o objetivo coletivo da humanidade, ou de uma parcela da humanidade, como a nação ou a raça. E, portanto, você não tem mais o direito à voz e nem mesmo a pensar, fora dos novos parâmetros. Certo? A diferença é que, justamente, essas ideologias, elas destroem o senso de individualidade e constroem uma grande narrativa coletiva que vai imergir todas as pessoas, englobar suas vidas e levá-las a um destino que, quer elas queiram ou não, será o delas. Certo? E para que isso aconteça, eles precisam de que a maioria das pessoas da sociedade estejam ou ativamente a favor delas, ou pelo menos não façam resistência, sejam pacíficas ou passivas. Certo? E, naturalmente, processos de mudança radical mudam as coisas e as pessoas não gostam disso. Não querem ter seus planos anulados, suas propriedades vilipendiadas, né? Suas famílias ameaçadas. Elas vão resistir de alguma maneira. Portanto, os movimentos revolucionários sempre se depararam com duas formas: a violência ou a educação. A educação de uma ideologia revolucionária, ela é o mesmo tipo de tática de que a violência revolucionária se utiliza. A violência revolucionária busca te instigar a fazer algo ou te impedir de fazer algo da maneira mais bruta possível. A educação nesses sistemas é a mesma coisa, só que não violenta, passiva e pacífica, incruenta e gradual, para que você passe a apoiar a revolução através de um processo de lavagem cerebral, ao invés de ter um fuzil na sua cara ou quebrando pedra no campo de concentração. Mas o objetivo é sempre te desconstruir como indivíduo e construir como um indivíduo da revolução para os objetivos políticos. Por isso que violência revolucionária e educação são os dois lados da mesma arma deles. Entendeu? Muito bom. Eu não sei se cabe essa pergunta que a Cíntia acaba de fazer. A gente pode até, eu acho que o professor pode até falar mais para frente. A Cíntia, não sei se você conhece a Cíntia. Eu conheço ela, assim. Ela disse que quer fazer perguntas difíceis para mim hoje. Vamos ver. Ela disse assim, ó, como o homem novo soviético e o Übermensch nazista, não sei se pronuncia assim, eu não sei falar alemão, o professor quase falou meu nome em alemão, né? Hugo. Pois é. Ubermensch. Divergiam como esses dois homens, né? Porque se pressupõe um projeto educacional, uma visão de homem, né? Sim, claro, absolutamente. Uma antropologia, né? Quem é este homem, né? Perfeito. Então, ela está perguntando assim, ó, tanto o homem soviético quanto esse homem nazista, né? Como é que eles divergiam na meta educacional de destruir a moral judaico-cristã?
por um aspecto muito óbvio. Veja, na minha opinião, todo tipo de educação, no sentido que é uma educação válida, que tem como escopo um senso de humanismo ou um senso de individualidade, né? Como o cristianismo, tem que ser individual. Não existe educação moral, cívica, religiosa, axiológica que é coletiva. Não existe. Toda educação tem que ser voltada para o indivíduo e o objetivo é formá-lo como um indivíduo. Certo? O cristianismo, a meu ver, e eu não estou falando de estados monárquicos e de absolutismos, né, que são perversões históricas, né, que também eram cristãos. O cristianismo, essencialmente, é um tipo de espiritualismo anárquico radical. Ele busca transformar cada centelha humana na individualidade ligada com Deus. Esse é o primeiro passo para você reconhecer que o indivíduo é o objeto da moral cristã e, portanto, da educação cristã que depois se desenvolve nas artes liberais, que é de inspiração cristã no direito natural. Certo? Isso é exatamente o contrário de que uma educação revolucionária ou totalitária quer fazer. O totalitarismo, ele busca te destruir a tua individualidade e reconstruí-la em moldes de valores coletivos em prol do objetivo político. Enquanto que a educação cristã, judaico-cristã no caso, busca reconstruir em você um senso de individualidade e que a sua consciência individual vai se ligar a Deus ou vai se ligar a algum objetivo humano e moral. Mas é você, não é o sistema, não é o Estado, né? É você. É a sua individualidade, a sua consciência. De um lado, a moral judaico-cristã pega a consciência individual, a culpa, a expiação, e no outro, o regime totalitário quer destruir isso, tirar a sua responsabilidade, tirar a tua culpa e te grudar nesse grande coletivismo utópico em prol de um objetivo político. Espero que a Cíntia tenha gostado da resposta. Cíntia, não sei se o professor pode fazer um desdobramento dessa questão, mas eu estava me recordando que esse tempo atrás eu fui aqui no postinho na minha cidade e tem um enfermeiro que trabalha ali. Eu até disse que eu ia falar isso em uma live, porque eu achei bastante interessante. Ele foi educado dentro de um acampamento do MST. E aí, hoje, com uma mente um pouco mais, vou botar assim nessa expressão, liberal ou mais conservador, né? Ele dizia, não, era lavagem cerebral. Era de manhã cedo, hasteada a bandeira, cantado o hino do acampamento, do movimento. É como se fosse um mini estado regendo, né, a mentalidade das pessoas. Aí cresce nesse ambiente. É inculcado, né, essas ideias, desde novinho. De pequeno se torce pepino, diz os ditados antigos, né? Uhum. Então, o que acontece? Ele diz, não, quando eu saí de lá, eu consegui a minha formação como enfermeiro via MST, mas depois eu me emancipei. Eles dizem, tu é traidor da causa e tal, enfim. Exato. Traidor por quê, Hugo? Porque a sua consciência e os seus atos, eles não estão ligados exclusivamente na sua questão moral consigo mesmo, mas vinculado a um projeto grupal, a um projeto político grupal. Então, a educação, para ser válida e para você ser um ser humano atuando livremente, tem que estar de acordo com a decisão coletiva, com o objetivo coletivo. No caso, se você busca o seu próprio caminho, o seu caminho individual, você se torna um traidor, porque é um traidor da consciência coletiva, que deveria ser a sua. Você decide ir contra ela e seguir a sua própria. Por isso é o maior crime. O individualismo, a consciência individual e, portanto, as raízes morais judaico-cristãs são os principais inimigos de toda educação pervertida dessas ideologias totalitárias. Isso é bom demais, né, professor? Assim, ó, o professor vai falando, vai vindo os insights na minha cabeça. Eu não queria te interromper, mas como tem muita coisa, muita gordura para queimar, vou usar essa expressão, né? O professor me faz lembrar quando fala dessa apagamento dessa individualidade, né? Diante de um coletivo chamado Estado ou regime. Um abraço, Ed. A Ed está aqui também. Me fez lembrar aquele filme que é anterior, uma polêmica ali, Matrix veio primeiro, o Equilibrium. O professor lembra desse filme? O Equilíbrio? Equilibrium, o nome. Eu lembro de nome, mas eu acho que eu não vi, cara. O professor vai lembrar, quer ver? Vou só dar uma descrição breve. Eles tinham que tomar todo dia uma ampola, parece Aldous Huxley, alguma coisa assim, mas eles tomavam uma ampola para inibir as emoções e o sentimento. Uhum. E existia o tetragramaton, que era esse ser invisível que vigiava e reeducava se a pessoa
começasse a desalinhar conforme a mentalidade daquele governo. Aí eles começam a perceber livros que estavam estocados numa casa de alguém que parou de tomar essas dosagens, né? Um dia eles vão atender uma demanda, a pessoa para depois de tomar e ela começa a sentir o odor, o cheiro que ela não percebia mais das coisas, por exemplo. Eles começam a ver que a pessoa está diferente, a afeição, né? E aí eles começam a caçar ele, né? Enfim, aí o filme trata dessa anulação, né, da individualidade da pessoa enquanto, não só de forma subjetiva, né? Porque até mesmo respondendo ali, complementando a Cíntia, a moral judaico-cristã, ela preza muito pela a responsabilidade do indivíduo diante da eternidade, né? E aí há uma perversão, pode ser assim dizer, professor, quando o Eric Vogel, eu acho que fala, que o professor mencionou, né, a imanentização do escatom, né? Mas quem define que o escatom é imanentizado? Ele se transfigura na pessoa do Estado, que rege o que é essa imanentização, né? O ideal pela revolução, pela causa. Isso que tu falou é essencial, porque, veja, não existe... É engraçado. Se você pega o individualismo mais extremado, né? Vamos pegar a apoteose do individualismo. O que que é? É literalmente um indivíduo, uma pessoinha isolada de todas, absolutamente, tá? Não aprende linguagem, vive que nem um animal, certo? Que nem o Aristóteles falava. Qual é a apoteose, o máximo do coletivismo? É também um individualismo, mas é o absolutismo de um indivíduo sobrepondo todos os outros. É Joseph Stalin. No livro do Huxley, O Admirável Mundo Novo, é o tal do Mustafa Mond, lá um dos líderes da grande regime totalitário globalista, no qual ele tem permissão para ler os livros que tratam de consciência individual que são proibidos para os cidadãos do Admirável Mundo Novo. Porque ele é um indivíduo, porém ele tem o direito à individualidade, enquanto os outros da sociedade totalitária não têm o seu direito à individualidade, mas têm que se resignar ao aspecto de engrenagens para o grande objetivo político, para a grande sociedade, a comunidade. Mas alguns têm que tomar decisão em algum momento. Certo? Por isso que o coletivismo sempre resulta no individualismo mais extremo, no pior sentido. No sentido criminoso, ditatorial, de que alguns vão ter sim sua individualidade, mas ao extremo, sobre todos os outros. É o que você falou. É fantástico. Muito bom. Eu tive outros insights, mas eu acho que daí a gente não anda. O professor, no caso soviético, o professor mencionou, houve uma ampliação real do acesso à alfabetização e ao ensino superior. Como conciliar esse avanço estrutural com a evidente supressão da liberdade intelectual, né? É possível falar em educação sem liberdade? É por isso que eu decidi fazer aquela divisão terminológica no começo, Hugo. Educação sem liberdade não existe, não se você considera a educação a criação de um indivíduo com consciência crítica e responsável perante sua própria consciência. Não existe esse tipo de educação sem liberdade. Agora, existe educação técnica sem liberdade, facilmente. Muitos desses regimes extremamente ditatoriais criam cientistas. Como os que os soviéticos fizeram a bomba atômica? Como que a Coreia do Norte tem lá, estão fazendo a bomba atômica? São cientistas que foram pagos pelo regime para ter uma educação de ponta, aprender a técnica, porque você aprender como dividir um átomo, você aprende isso na Coreia do Norte, do mesmo jeito que você aprende nos Estados Unidos ou na África do Sul. Não importa, não tem valor nenhum nisso, não tem maxiologia. Portanto, é plenamente possível você erradicar o analfabetismo, porque você ensinar a pessoa a linguagem é majoritariamente técnico e não tem nenhum óbice valorativo com isso, certo? Tudo bem? Agora, para que eles fizeram isso? O regime soviético. Veja, há um artigo muito famoso do Lev Vygotsky, que é esse famoso pedagogo aí também, chamado O Novo Homem Socialista. Ele escreveu nos anos 30 lá na União Soviética, né? Ele falava, olha, o Marx falava que conforme o capitalismo fosse degenerando e acabasse o capitalismo, novas modalidades de produção iriam surgir, e, portanto, novas modalidades de homens iriam surgir. Certo? Novos modos de produção, novos meios de pensar, novos homens coletivos socialistas. O mais curioso é que a União Soviética não tinha um sistema capitalista, era majoritariamente agrário e foi raptada por uma nova classe de burocratas revolucionários, certo? Eles tiveram que criar a consciência de classe proletária
através do sistema educacional para fomentar uma base industrial capitalista. O contrário do que o Vygotsky falava. Portanto, o alfabetismo em massa da União Soviética foi para criar o que eles viam como uma nova consciência proletária, o novo homem socialista. Não através da mudança dos meios de produção, mas através da força do Estado, da burocracia. O contrário do que o Vygotsky falava. É por isso que essa educação técnica é usada ao mesmo tempo para moldar o valor do homem, destruir sua individualidade e guiá-la para o sistema. O professor tem falado muito sobre política contemporânea, né, no Instagram do professor, e me fez lembrar, né? Não é à toa, eu gosto de conversar com as pessoas, né, professor? Estava conversando esse tempo atrás com um funcionário da Secretaria da Agricultura, e ele me dizendo assim, "Não, mas o PT é bom, ele dizendo, para o pessoal do campo. Ele cede a semente lá para a família, a plantação de família, que fala, como é que chama? Agricultura familiar. Isso, agricultura familiar. Tu vai lá, pega a professorada toda aí sindicalizada. Parece que eles fazem barulho. Eles abriram microfrentes e fortaleceram dentro daquele nicho, né, tendo como visão algo maior, né, o Estado, né? Perfeito. Sabe, que intervém na vida. Então, eu não quero pular, né, a etapa histórica, mas me fez pensar isso que o professor vem trazendo. Quando a educação se pretende, em várias frentes, uma técnica para o fim, mas eu te pergunto, professor, por quê? Não é só a técnica em si, está imbuído ali também o fator moralizante, né? Porque é uma visão de mundo, um modus operandi e um modus do homo sapiens mesmo, vamos botar assim, né? Do homem que pensa. Perfeito. Por que tu acha que isso chama pedagogia crítica? Você falou antes do seu autor ali. Veja, é crítica no sentido... Isso é o componente principal de todo tipo de educação, pedagogia totalitária. É a incapacidade, ironicamente falando, de criticar os próprios pressupostos da ideologia. Qual que é o principal, digamos assim, característica que discerne um marxista, um fanático ideológico, um nazista? É a incapacidade, não só por pressão externa, mas por vontade própria, e esse é o objetivo da pedagogia totalitária, é incutir em você a própria incapacidade de criticar os pressupostos da ideologia que colocou esse valor na sua cabeça. Porque todo pensamento verdadeiramente crítico, todo pensamento que busca uma educação individual, é aquele que ensina a você pensar logicamente e criticar as bases da moral, até mesmo da sociedade que vive e que te deu aquela educação. Não para você criticar tudo e destruir tudo, mas para você encontrar e pensar por si mesmo os valores que você quer para a sua vida em alguma medida. Sem depender de força estatal, de culto ou de uma força externa. Mas a pedagogia totalitária faz o contrário. Ela destrói essa capacidade do indivíduo para nunca criticar os pressupostos da ideologia que lhe ensinou o que deve pensar. E eles fazem isso através de um sistema educacional complexo, cheio de temas técnicos e mostrando e incutindo parcialmente esses valores de falta de pensamento crítico. E, ironicamente, eles o chamam do quê? Pedagogia crítica. Justamente para você se tornar ainda mais incapaz de entender a contradição e criticá-lo. Que loucura, né? Faz o tal da paralaxe que ele usa, né? Paralaxe cognitiva, né? Ele não está percebendo. Exatamente. A linguagem, ela é o horizonte de consciência do homem. Às vezes você tem sentimentos, você tem alguns insights, ou algum tipo, você vê uma linda obra de arte, um valor estético, mas você não consegue formular em palavras. Você sente um valor, você percebe a beleza daquela obra de arte, mas você não consegue transformar em palavras e explicar para alguém. Você sentiu aquilo. Porque a linguagem, como meio de se expressar, determina a sua capacidade também de consciência. Se você confunde as palavras, muda seus termos e mostra que elas significam o contrário do que ela deveria ser, pronto, você já impediu a capacidade crítica do indivíduo. E o próprio rótulo de ideologia crítica, pensamento crítico e pedagogia crítica é exatamente essa função, é confundir e se passar confusão por educação.
que dá aquele ar de que a pessoa está indo contra algo opressor, né? Faço parte da pedagogia crítica, então eu estou indo contra o opressor, né? Contra aquele que quer me boicotar, que quer me Mas sabotar. sabe qual é a maior ironia? É a pessoa fazer isso sem ter a consciência crítica de criticar os pressupostos do porquê ela está sendo contra esse dito opressor. Ou se esse mesmo é uma opção. Você tem critérios e categorias para pensar criticamente se aquele sujeito é mesmo um opressor? Te forneceram capacidades e métodos para ver se o capitalista ele é opressor ou não, ou você só aceitou isso porque faz parte da bagagem da ideologia crítica e agora você começa a repeti-la que nem papagaio e se passa por crítico? Se você não tem essa capacidade é porque te ensinaram errado. Você não é uma pessoa crítica, desculpa. Eu já mencionei isso na outra live, né? Quando eu entrei na universidade aqui na minha região, estava tendo uma semana acadêmica, eles estavam enaltecendo a figura de Vargas. Vargas, aham. Aí eu não sei se por sem noção da minha parte, eu simplesmente estava incomodado com a fala, levantei e falei, bom, assim, eu acho que a gente abriu a trincheira para o inimigo entrar no nosso lar e moldar nossa mente, que é a televisão. Aí mencionei uma frase lá de um cara que falou que a televisão na contemporaneidade seria, na época ele falou, na década de 60, esse cara, seria o principal fator de retardamento mental e afetivo do mundo contemporâneo. Aí me criticaram, tinha lá um cara que se intitulava anarcopunk iconoclasta. Aí ele me intimidou lá na rua e disse, escuta aí, cara, quem tu és? Tu és o cara de esquerda, um cara de direita, um ateu, um fundamentalista, um gnóstico? Eu nem entendi essas coisas. Aí eu disse, bom, cara, eu nem te conheço, Simbrérico, mas assim, a gente pode conhecer a conta-gota ao longo do semestre. Professor, onde eu estava, ele não me deixava em paz, ele já berrava, seu fascista! Um dia eu não vi ele chegando, ele me deu uma bicuda na bunda que eu levantei do chão assim, professor, sem mentira nenhuma, sem exagero. Ele era um baita, um grandão assim, de uns 2 metros de altura. E eu acabei trancando o curso na época. Eu fiquei assim, bem oprimido. Aí sim, por aquela situação, não tinha para quem recorrer, porque ele monopolizou e instrumentalizou as pessoas que eram os calouros, né? E ia trazendo para perto, aquela coisa do movimento. Veja que curioso, Hugo. Você falou que numa experiência de um microcosmo social entre a relação você, um anarquista lá, opressor, numa instituição pública, você recriou o drama da falta de pensamento crítico das pessoas que se dizem do pensamento crítico. Veja, esse anarcopunk que te oprimiu ali, estava te insultando, te chamando de fascista. Ele saberia me explicar o que é fascismo? Saberia? Ele saberia te explicar a ideologia fascista, o pensamento de Panunzio, Pelisi, Gentili? Ele não saberia. Sabe por quê? Porque ele foi enganado. E aí você tem que ter um pouco de compaixão pelos menos intelectualmente habilitados, de que não lhe foi ensinado a capacidade de criticar a base ideológica que foi ensinado para ele no sistema público educacional brasileiro. Ele nunca... Veja, se você é um sujeito que ataca o outro a ponto de falar que é um fascista e impedir o outro de entrar numa universidade pública ou de exercer seu direito à educação, e você não tem a capacidade de pensar se isso é certo ou não, ou se a palavra que eu falo ou não tem alguma razão, tem alguma relação de verdade com a história do seu surgimento, se a pessoa não tem essa capacidade intuitiva, a educação falhou. Ele não é um iconoclasta. Ele não é um revolucionário. Ele é uma ovelha. Ele está repetindo uma estratégia de propaganda e lavagem cerebral de um século atrás. Lá da União Soviética, aqui no Brasil, do século XXI, sem entender nada, repetindo palavras que não entende para fins que não compreende, prejudicando uma pessoa que não conhece. Se há algo menos crítico e que a falha da educação brasileira representa, esse é o exemplo aí. Eu sei que uma menina lá fizeram ela passar por uma vexação pública lá. Ela teve que se retratar. Ela foi escrever alguma coisa. A relação de. Eu acho que era de gênero, alguma coisa assim. Aí chamaram ela de misógina, uma menina, tadinha, bem magrelinha, coitadinha, recém tinha entrado na faculdade, professor João. Eu fiquei com uma dó dela, né? Assim, poxa vida, né? E eu já estava sendo esculachado, né? Não, que bando de louco, né, cara? Não Loucura. pode, isso aqui não é normal. Aí, eu quero ir adiante, mas eu recém tinha achado, isso é 2005, faz 21 anos, um site que era chamado Mídia Sem Máscara, o nome do site. É do Olavo, eu li o Mídia Sem Máscara.
Então, de 2005. Aí achei um artigo chamado A Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Ah, Li e mostrei para um colega que eu recém tinha conhecido. Ele assim, não lê isso aí, cara. Isso aí é material progressista, subversivo. Isso aí vai mexer com a tua cabeça. peraí. Se você é um cara que preza pela educação e pelo conhecimento, você está impedindo a pessoa de sequer averiguar algo para valorizar se gosta ou não? É. Você é que nem um censor do Estado mais reacionário, absolutista, teocrático. Você é que nem ele no valor da coisa. Você é exatamente a mesma coisa. Você é um reacionário absurdo se você faz isso. Aí eu até guardei, eu tenho até hoje ali impresso naquela impressora matricial de fita da Epson antiga, né? E tá ali guardado até hoje. Eu assim, poxa vida, né? Tá ali, eu li assim para aqui, a evidência histórica, eu gosto de ter coisa antiga, né? Ah, Depois eu vou falar do Vargas, professor, mas nós vamos na sequência, Stalin, né? perfeito. Stalin não apenas censurou conteúdos, mas ensinou como pensar. Qual a diferença entre ensinar o que pensar e ensinar como pensar? E por que o segundo é mais perigoso? É exatamente o que eu falei agora há pouco sobre a verdadeira essência de uma educação crítica é a capacidade intuitiva de você nunca aceitar, né, de maneira automática e reproduzir automaticamente uma visão de mundo, um discurso, uma acusação, sem você primeiro pensar criticamente de onde surgiu essa ideia. A quem ela serve? Qual é o objetivo realmente que eu estou servindo? Para que isso foi criado? Né? E se isso não vem intuitivamente na sua cabeça antes de você tomar a decisão de reproduzir o discurso, ou o texto, ou fazer alguma posição na sua vida, desculpa, você falhou, ou o sistema falhou com você numa verdadeira educação. E é isso que o Stalin queria. Ele queria gente obediente, tecnicamente proficiente, que fosse trabalhar na burocracia do Estado soviético e que não lhe desse problema no mais essencial. Qual que é? Criticar e pensar criticamente as bases do marxismo, leninismo, stalinismo. É por isso que eles censuram livros. É por isso que o Stalin, e veja, Hugo, que interessante, o Stalin ele delegava muita coisa, ele não era impossível um homem governar a Rússia inteira toda hora, então ele delegava muita coisa. Mas um aspecto da administração soviética ele nunca delegou. Ele sempre tinha uma canetinha vermelha que ele passava horas do seu dia lá no seu escritório aprovando ou negando. Era o quê? O que iria ser publicado oficialmente pelas editoras da União Soviética e o que o povo iria ler. Tanto que numa conversa com Maxim Gorky, que era aquele outro escritor famoso russo, ele falou que o escritor é o construtor das almas. Portanto, se eu controlo os escritores, eu controlo a construção das almas e ele queria construir almas do novo homem socialista subservientes ao Estado soviético e ao objetivo da Revolução Socialista. Portanto, homens que não podem nem ser capazes de sequer pensar intuitivamente em criticar esse objetivo. É por isso que essa diferença entre a técnica do burocrata eficiente, que deve ser impedido de pensar como um ser humano e criticar o próprio sistema que lhe colocou lá. Esse é o objetivo de Stalin. E essa é a sua pergunta. O professor, antes de ir adiante, eu não sei se o professor corrobora com isso, o professor tem alguma impressão sobre essa questão. Um abraço para o César, que chegou aqui, o César Lima. Salve, César. O Begamin. Ave César. Ave César, a ele também. O professor, as pessoas, eu já ouvi isso várias vezes, hoje está tanto aberto aí na rede, né? O professor, primeiro ponto, o professor se vivesse na época, o professor ou seria exterminado ou, sei lá, estaria preso, né? Se falasse o que fala hoje. Se vivesse lá na época dos regimes que o professor estuda, né? Como eu sou hoje em dia, eu já estaria morto absolutamente, não tem nenhuma questão. E aí eu faço a pergunta nesse gancho aí, porque se fala assim, ó, tá, mas é muito fácil hoje estar aqui, né, assim, distante no tempo, no espaço, e olhar para trás e dizer, mas se a gente visse lá, nós seríamos aquelas pessoas que estavam lá dentro. Será que não? Possivelmente. Não, assim, eu absolutamente não culpo ou responsabilizo uma pessoa que cresceu na União Soviética, passou pelos seus institutos de educação naquela época que não existia internet, não existia rede social. A pessoa limitava-se ao que ela conseguia no sistema oficial ou no mercado negro com um risco relevante para a sua segurança e da sua família.
Eu não culpo uma pessoa que decidiu ser conservador e preservar a sua integridade física e da sua família e seguir a regrinha, sendo que aquilo, tudo que ela conheceu, ela acabou repetindo, né, criticamente. Então, eu não culpo uma pessoa naquela situação, naquele contexto, pelo que ela se tornou, certo? Eu culpo os criadores e que mantiveram aquele sistema porque eles sabiam exatamente que isso aconteceria e o fizeram conscientemente pensando nisso. É isso que é engraçado. Todos esses criadores de sistemas totalitários, é que nem o exemplo que a gente falou ali do coletivismo absoluto, que é o indivíduo. Esses indivíduos estão meio que fora do sistema para controlá-lo. É preciso você ter consciência do que está fora de um sistema para poder protegê-lo e controlá-lo. Então, esses grandes hierarcas do sistema comunista, da nomenclatura, absolutamente sabiam da lavagem cerebral que estavam incutindo e o faziam conscientemente sabendo que esse era o objetivo, mesmo que eles tivessem a consciência e a possibilidade de conhecer outras coisas, estudar outras coisas, sendo que o próprio Joseph Stalin mantinha e lia assiduamente livros de Dostoiévski ao mesmo tempo que os proibia para a população geral. Certo? Eles sabiam muito bem disso. E são essas pessoas que têm que ser culpadas. Não as pobres vítimas que cresceram naquele sistema e acabaram se tornando vítimas de lavagem cerebral. Eram, a maioria das vezes, vítimas também. Mas a liderança comunista é, sim, a verdadeira culpada daquele sistema. Até tem aqui veio parar na Argentina, eu acho que é não sei se o professor já se debruçou, o tal dos filhos de Mengele, que se fala, né? Os nazis que foram para a Argentina, você está falando? É. Certo. O que tem eles? Não, eu digo porque eles usaram todo o arsenal científico, né, para poder tentar reproduzir, né, aquela pureza da raça, aquela coisa toda da genética, a modificação, os estudos, né? Aqueles caras, eles não estavam ali a esmo, eles sabiam, eles compraram a ideia, né? Perfeito. Para que todo sistema totalitário funcione, tem que ter pessoas que o conhecem criticamente e que impedem as pessoas de pensar criticamente para que ele funcione. Então, é meio que dual. Existe uma casta que sabe as limitações e conhece criticamente o sistema para manter ele funcionando com as outras pessoas imersas neles e que não podem criticá-lo. É por isso que existe essa desigualdade em sistemas totalitários e comunistas. O que um é mais igual que o outro, digamos assim. Porque alguém tem que conhecer o que está de fora e o que é crítico ao sistema para protegê-lo, para que os outros não possam conhecer e criticá-lo e viver como servos. A Cíntia está perguntando aqui, eu passei a pergunta dela, que a Cíntia está com umas perguntinhas boas aqui. Ela está falando agora do Gentile agora. Né? Ela fala, professor, de que forma Gentile usou a filosofia para igualar a liberdade individual à obediência ao Estado? Isso é curioso, eu acho que assim que até andou estudando Gentile, porque isso é uma pergunta que vem naturalmente a alguém que caiu de paraquedas no assunto. Parabéns, Cíntia. Uma boa pergunta. Mas não o suficiente para não responder, tá? A questão é a seguinte, o Gentile ele teve uma época da sua vida que ele se autoproclamava liberal. Tá? Liberal no sentido italiano daquela época que condizia com a unificação italiana. Tá? Ele depois mudou. Mas a questão é a seguinte, o indivíduo para Gentile, a realização individual do homem italiano para o Gentile se tornou na sua pedagogia apenas o que ele deve aprender e se sacrificar para o coletivo da nação. É por isso que para Gentile, conforme ele foi avançando na sua filosofia, e para aqueles que não sabem, Giovanni Gentile foi o filósofo do fascismo, né, do totalitarismo fascista, ele decidiu criar uma pedagogia ética para criar indivíduos que fossem capazes de trabalhar e se sacrificar em prol da sua nação. Porque ele achava que o individualismo liberal, depois ele percebeu que era, segundo ele, um erro filosófico. Não existe indivíduo isolado. Que nem a gente falou no começo, Hugo. Lembra o indivíduo extremo? É quem? Que nunca teve sociedade, nunca viveu com ninguém, está lá na mata, é sozinho, não aprende linguagem, é um animal. E o Gentile, ele se escora em Aristóteles para isso, né? Mas ele tá certo. O indivíduo como abstração, átomo, não existe. Porém, ele vai ao extremo e fala que também o indivíduo, portanto, só existe se ele for subserviente ao coletivo e, portanto, ao Estado. E a pedagogia dele é delineada nesse sentido, no fim das contas. Né? Então, ele funde o individualismo com o coletivismo no sentido que ele subordina todo o senso de individualidade a um apreciamento e a um sacrifício e a um trabalho para o coletivo.
Não sei se a Cíntia satisfaz com a resposta. Ah, estou fazendo a lição de casa, era assim. Ah, aqui vem a pergunta, eu acho que eu fiz. Ah, tá. Não, a próxima pergunta aqui tem a ver com isso. Eu acabei sem me dar conta, intuitivamente, sei lá. A reforma Gentile na Itália fascista defendia um Estado ético, quase Certo. pedagógico. O que acontece quando o Estado se coloca como instância moral suprema, substituindo a consciência, a tradição e, em uma certa medida, a transcendência? Por que não? Sabe o que é o mais curioso? O Giovanni Gentili, que eu acabei de falar, ele tem uma ética. Ele é o filósofo do fascismo, né, que criou uma ideologia totalitária no qual o indivíduo não existe. Né? Ele se dizia cristão, Hugo, católico. E antes de morrer, ele falava que era católico, nunca deixou de ser católico. Como que um católico cria uma filosofia que a própria Igreja Católica joga no index proibido, dizendo que era uma heresia que iria engolir a Igreja e os indivíduos cristãos? E o autor disso se autoproclamava cristão. Olha que curioso. A pedagogia do Gentili, o que ele deixou para a Itália, e olha que curioso, a reforma gentiliana fascista da educação permaneceu ativa na Itália até 2005. Porque existia a divisão da técnica com a filosofia. O que foi descartado é essa filosofia totalitária. O que permaneceu foi aspectos técnicos do ensino da cultura e da linguagem italiana que Gentili almejava utilizar para seus fins filosóficos e éticos do Estado fascista, mas que em si mesmo, como técnica, eram úteis e muito boas para ensinar a técnica da cultura italiana e da linguagem. Não necessariamente instigavam a criação de um indivíduo fascista, mas um indivíduo culto na história e na linguagem italiana. Então isso foi preservado porque era muito útil. Porém, o que foi descartado é justamente o mais deletério, que era a filosofia fascista, que era o objetivo da pedagogia gentiliana. Mas porque há essa divisão, e tem que haver essa divisão, entre a técnica e a educação, por si mesmo. Para quem chegou depois, o professor João Egan está fazendo a distinção. Lá no começo ele pontuou, né, a educação no aspecto moral, né, e a educação no aspecto técnico. Né? Às vezes pode acontecer elas se fundirem, né, de forma deliberada, intencional, mas são coisas separadas, né? Elas se distinguem, né? Elas podem se unificar, elas podem estar atreladas, mas é bom sempre fazer essa distinção. Aí nós vamos para o nazismo, professor. No nazismo vemos uma ruptura. A educação deixa de ser humanista e passa a ser racial e biológica. É possível falar dessa forma? Que tipo de antropologia está por detrás de um sistema educacional baseado na raça e na eugenia? Eu li essa tua pergunta, Hugo, e ao invés de te corrigir, eu deixei assim porque eu quero aproveitar para explicar um pouco do nazismo e da história alemã. Veja, não foi uma ruptura. Muito do que o nazismo ensinou, muito do que o nazismo se tornou e almejou a ser, já estava na tradição estatal, moral e pedagógica alemã. Veja, até mesmo a eugenia que todo mundo associa com o nazismo, né? Até mesmo os maiores eugenistas e racialistas alemães não se misturaram completamente com o partido nazista e as ideologias nazis. Muitos eugenistas criticavam o nacionalsocialismo, o nazismo, por ser anticientífico. Mesmo eugenistas, mesmo gente da eugenia, da saúde racial, que já existia muito antes do nazismo, 20, 30 anos antes, quando chega o partido, eles veem Hitler como um psicopata que não entendeu a eugenia e que estava misturando com pseudofilosofias de antropologia ariana que eles viam como pseudociência. Quando Hitler institui o sistema educacional nazi, ele pega muito do que já existia e apenas incute uma visão pseudocientífica historicizada da raça ariana misturada com eugenia que muitos eugenistas discordavam e achavam ser uma porcaria. Mas isso só foi possível porque já existia um sistema estatal de educação opressora na Alemanha desde 1717, na Prússia. A Prússia de Frederico Guilherme I, que foi o que instituiu o primeiro sistema educacional estatal moderno, né, foi o que
se espalhou para a Alemanha porque o Otto von Bismarck unificou a Alemanha através da Prússia. Ele era o chanceler de ferro da Prússia, que unifica a Alemanha e depois expande o sistema estatal de educação da Prússia para a Alemanha como um todo, né? E esse sistema visava o quê? Transformar os cidadãos em funcionários e soldados obedientes. Não para nenhum tipo de ideologia revolucionária e messiânica, mas para apenas, assim, a eficiência da máquina estatal. Quando chega Hitler ao poder, já existia essa tradição. Era a tradição oficial alemã de educação, digamos assim. Quando Hitler chega ao poder, ele já utiliza isso e apenas incute a ideologia nazi ali no meio. Não é uma ruptura. Em muitos sentidos, é uma continuação. Na verdade, os aspectos eugênicos e racialistas do nacionalsocialismo são mais rupturas com o que havia de eugenia no passado do que o sistema educacional do que foi aplicado. Por incrível que pareça. Não foi que eles criaram uma nova escola estatal totalitária com eugenia agora. Não. Tudo isso já existia. E a resistência veio justamente da ala da eugenia, por incrível que pareça. Não da educação, que a educação só foi acoplada com a ideologia nazi. Mas porque eles só incutiram esse senso messiânico de salvar a Alemanha, de fazer uma autarquia no leste, junto com a pseudociência ariana indo-europeia, né, de pureza racial, que era vista como pseudociência para muitos eugenistas. Mas a educação, assim, o sistema utilizado por Hitler já existia em grande medida, há 200 anos na Alemanha. Talvez não caiba, mas não sei, é para desmistificar na cabeça de muita gente, até na minha talvez, não teve nenhuma influência da teosofia na mentalidade do Hitler, né, dessas pseudociências, essa parte esotérica, mística. Não, no hitlerismo, né, na ideologia hitlerista, não teve. Porém, teve em algumas alas do nazismo, né, algumas alas do partido, e alguns hierarcas nazistas bem particulares, como o Rudolf Hess, né, o Alfred Rosenberg, o pessoal da SS, em alguma medida. Mas não foi uma ala das mais influentes dentro do partido nazista e da ideologia nazi. Tá? No pensamento de Hitler, a teosofia, né, essas coisas de ocultismo foi praticamente nula. Tá? O Hitler mesmo perseguiu os ocultistas, perseguiu a sociedade Thule. Não, isso aí nunca aconteceu. Tá? O professor não poderia falar um pouquinho, então, já que a gente está falando de uma certa pedagogia e os meios de comunicação eles têm esse papel de uma certa forma, né, do Goebbels, Goebbels, né? O papel dele nessa formatação do imaginário dessa campanha do líder, né? Ou dos ideais. O Goebbels, é engraçado, muita gente acha que ele era o grande gênio da propaganda nazista, né? O hierarca onipresente da desinformação, digamos assim. Mas isso é falso, tá? O Goebbels, na verdade, ele tinha muita influência, mas não a ponto de que a figura mítica que ele tem hoje. Isso é parte até da própria propaganda que ele fez de si mesmo, que as pessoas compram hoje em dia, que ele já está morto há 80 anos e compra a propaganda do próprio Goebbels. Na verdade, não. O Goebbels, ele era muito dependente emocionalmente de Hitler, tanto que o próprio casamento do Goebbels só existiu e permaneceu por causa que Hitler mandou ele permanecer e ir no casamento, tá? Nesse ponto a subserviência emocional de Goebbels a Hitler e da Magda também, por acaso. Mas o Goebbels, ele tinha concorrência do Otto Dietrich, que era o líder, digamos assim, da imprensa internacional do Terceiro Reich, né? E o Dietrich sempre queria pegar o trabalho do Goebbels e o Goebbels do Dietrich. E o Hitler, sabendo dessa rivalidade, se utilizava disso para jogar um contra o outro, e ambos tinham que pedir a Hitler para, me vê isso aqui, me vê isso ali. E o Hitler sempre mantinha essa posição de poder, manipulando os dois, né? Então, o Goebbels, ele não é o criador do mito do Führer, né, do princípio do Führer. Não, ele foi um colaborador muito importante na seara cultural e de cinema, não tanto jornalística, tá? Isso foi mais parte do Otto Dietrich, tá? Então, Goebbels, ele meio que virou uma lenda de que ele foi o grande pensador da propaganda nazista. Isso é, em parte, verdade, em parte, propaganda. Então, parem de fazer propaganda do Goebbels. Hoje em dia não faz sentido, entendeu? Muito bom.
Eu digo porque sempre quando surge período eleitoral, o pessoal usa, né, algumas frases atribuídas a ele sobre o papel da mídia na desinformação. Assim, a ideia da desinformação e da mídia, veja, não é uma criação de Goebbels, né? Não é uma novidade nazista, porque, veja, a mídia para fins políticos e ideológicos foi criada praticamente, num sentido moderno, revolucionário pela Revolução Francesa, né? Tem um cara chamado Marat, sabe aquela pintura do cara que está morto numa banheira assim antiga que está segurando um papel? Esse é o Marat, né? Ele era o tal da boca da revolução na Revolução Francesa. Ele que criou a ideia da imprensa revolucionária e da desinformação como luta revolucionária para os prós dos jacobinos, né? Ele é o instigador disso. Quem segue depois, né, que o próprio Marx aprende muito com Marat e utiliza na Primeira Internacional, a própria tradução revolucionária comunista aprende com os jacobinos nesse sentido, o Goebbels também é um continuador dessa tradição, nesse sentido, tá? Então, assim, embora eles sejam os mais famosos homens de imprensa, eu não o vejo como um original, né, uma pessoa gênio, assim, eu não consigo vê-lo. Ele era extremamente eficiente no que fazia, mas ele se limitava muito pela sua subserviência emocional a Hitler e se deixou cair nos joguinhos do Führer por causa disso, e isso limitou o seu poder até. Tá? Então ele foi muito falho nesse sentido. Muito bom. A gente está falando de Alemanha nazista, professor. Então, é bem conhecida, né, a juventude alemã sendo educada, né, dentro e fora da escola. O que significa politicamente ocupar todo o tempo simbólico da criança e do jovem, nesse caso, por exemplo? Perfeitamente. Veja, isso não é uma coisa exclusivamente da União Soviética ou do nacionalsocialismo alemão, né? Isso, na verdade, é uma coisa que acontece na modernidade. Quando o Estado-nação ele surge e as ideologias revolucionárias da Revolução Francesa tomam o palco, né? Eles têm que criar o cidadão. O republicanismo revolucionário da Revolução Francesa, que é uma ideologia revolucionária, quer criar o cidadão perfeito, o cidadão que trabalha, que representa-se no corpo político, e para isso ele precisa criar desde o berço a mentalidade do cidadão republicano no indivíduo. Portanto, é por isso que na Revolução Francesa, pegando os exemplos da Prússia de Frederico Guilherme, eles instituem a escola estatal e o alistamento militar obrigatório. Para você ser o cidadão da República, veja, é para ser a coisa pública, é do público, mas o Estado do público vai te forçar a ser do público, entendeu? Vai te forçar a ir para a escola para aprender o que é ser do público, vai te forçar a morrer no exército para morrer pelo público. Ah, mas eu não quero, não sei o quê. Não interessa. O público quer e é isso que importa. Tá? Por isso que essas ideologias revolucionárias e o Estado, eles têm que separar o mais cedo possível a criança da influência da família. Porque a família sempre foi o que passa a tradição em diante e ensina a moral e os valores. Veja, não se trata da escola técnica, não se trata de as famílias querem impedir as crianças de aprender matemática, de aprender língua, não, isso é uma besteira. Né? É impedir as crianças realmente de serem indivíduos que conhecem a tradição e a pensam criticamente. Não, elas têm que ser moldadas desde o início para pensar a sociedade e ser um membro da sociedade, um membro da res pública, de maneira que o público, o Estado, exige. E esse exemplo da Revolução Francesa foi depois continuada, né, pelos nazistas, nacionais-socialistas, stalinistas e tudo mais. Justamente para tirar você do berço materno e te colocar no berço do Estado, que ele vai te ensinar como ser um cidadão que pensa para a comunidade. Interessante, eu estava divagando aqui enquanto o professor estava falando, porque a nossa Constituição chamada cidadã, o César está aqui, ele estava na aula dos bastidores, ele estava conversando a outra vez que a gente teve uma live aqui. Isso está diluído ali, numa certa medida. Né? Talvez não Veja, seja. nós somos uma república, não somos? Assim, eu não sou a favor do antigo regime, do absolutismo, né? Mas eu não consigo deixar de ver que as raízes modernas dos regimes totalitários que nós odiamos muito profundamente, como stalinismo, nazismo, maoísmo, eles são muito herdeiros de tradições republicanas e democráticas. Existe um livro chamado As Origens da Democracia Totalitária, do cientista político Jacob Talman, no qual ele mostra que os revolucionários
jacobinos, o terror e da guilhotina, eles não eram a favor do antigo regime e da monarquia. Ao contrário, eles eram republicanos e democratas radicais. Eles eram a favor da democracia. Uma democracia tão democrática, né, que seria uma vontade coletiva que todo mundo ia participar a todo momento. O público, o Estado ia ser tão público, ia ser de todo mundo, a todo momento, que se você fosse contra ele, você morreria. É um republicanismo e um democratismo tão radical que eu não consigo deixar de ver, né, como se fosse uma extensão da ideia da república e da democracia. De alguma maneira, as ideologias revolucionárias todas, elas não são conservadoras e não são reacionárias. Elas não buscam nenhuma volta ao cristianismo, ao absolutismo. Eles querem um tipo de democracia popular do povo ou comunidade de maneira cada vez mais radical, sabe? Então, quando você fala a nossa Constituição é do povo, justamente porque todas essas ideologias modernas, elas vão para esse lado e as totalitárias vão ao extremo, entendeu? Eu não sei se cabe aqui, professor, provavelmente o professor se deparou com isso, pode dizer se tem ou não algum nível de relevância, o professor quer mencionar, como o professor mencionou, a questão dos jacobinos, Revolução Francesa, né? Mas tendo o registro de um ideal que se propunha com a República Universal, que é tão proclamado dentro dos clubes fechados do pessoal do xadrez lá, né? Sabe o que eu estou falando, né, professor? Clube de xadrez? Não, é o chão de xadrez, né? Tá, entendi. É. Perfeito. Então, ali em 1717, tem a Constituição de Anderson e Desaguilar, eu acho que é isso, que ali já se instrui, né, o ideal de uma Constituição universal através de um regime, né? Seria a proposta de uma república universal, né? Tanto que lá o professor Olavo, quando trabalha lá no material dele, Saber Enigma, ele menciona, né, que a nossa Constituição, ela é o nosso regime, ele é fruto desta época. Então, não pode parecer conspiracionista para quem nos escuta, e talvez o professor possa ajudar um pouco, se o professor tiver interesse. Não, a gente pode ir para a próxima questão aí, mas até que ponto existe, né? Porque o professor deve ter lido aquele livro A Fé Revolucionária, do Billy Hutton, que mostra, né, esses meandros da mídia sendo utilizada através desse marro, entre outros, que para os cafés, nos bulevares, ali escrever, né, contra o regime, incitar toda a revolta. Muitos deles eram envolvidos com essa temática de ruptura, né, com o ancião regime, né, os ideais que estavam ali. Tem alguma relação, esses grupos, por detrás desses movimentos? Com certeza, veja, eu acredito que a maioria das grandes rupturas revolucionárias, políticas e mudanças radicais de regimes da nossa modernidade, elas foram engendradas não justamente por vontade popular, tá? Elas foram, na verdade, frutos de intelectuais em cafés, em grupos de salões, né, coisa assim, décadas e décadas antes delas acontecerem. A Revolução Francesa, ela foi instigada 50 anos antes da guilhotina cair na cabeça das pessoas. Quando o Robespierre nasceu, o Jean-Jacques Rousseau já era popular e já havia escrito muitos livros que fundamentaram a própria atuação do Robespierre. Então, o Robespierre já estava preparado para agir quando ele nasceu, digamos assim, ideologicamente falando, né? Da mesma forma, Vladimir Lenin. Já existia todo o arcabouço fundamental que ele iria utilizar para fazer sua revolução. E ele só foi possível porque havia muitas pessoas que também beberam desse arcabouço intelectual. Então, as revoluções, elas são preparadas em livros, em cafés. E a grande verdade é que a maioria das pessoas, o povo comum, acha essas ideias, acha esses intelectuais inúteis. Ou perda de tempo. Mas é aquela coisa, o que você acha que é perda de tempo hoje, que é discutido em pequenos fóruns de diletantes ou de intelectuais, ou gente que perde o tempo de vida delas falando ideias em vez de curtir a vida, em vez de fazer dinheiro, é, na verdade, o que vai engendrar mudança que talvez caia uma guilhotina na cabeça do seu filho no futuro. Certo? Então é importante. É importante você saber é importante você saber
o discurso por trás da oficialidade, por trás do grande discurso popular, porque é lá que estão as mudanças que vão mexendo os dominós até eles caírem na sua cabeça no futuro. E quando eles caem na sua cabeça, você olha para trás e fala, como era óbvio? Como era óbvio que Vladimir Lenin iria se tornar popular? Como os bolcheviques iam chegar, não sei o quê. Os bolcheviques, em 1910, 4 anos antes da Primeira Guerra Mundial, eram um dos grupos mais impopulares de toda a Rússia. 9 de cada 10 russos nunca tinham ouvido falar deles. 7 anos depois, eles estavam no poder. 5 anos depois, tinham colocado 500 mil pessoas em campos de concentração. Então, sim, se você quer saber para onde a história vai, preste atenção nos discursos que ninguém mais presta, porque eles é que estão borbulhando hoje e vão resultar no futuro. Por isso. Assim, eu vou mencionar de novo, porque eu fui fazer um trabalho, professor, e complementa, agrega isso que o professor está falando. Eu fui fazer a releitura do Jardim das Aflições, né? Interessante que o leitmotiv, né, sei lá que se fala aí a frase, né, para escrever foi de uma palestra que ele foi lá no museu, no MASP. Sim. E tá rolando uma conversa lá de um tal do cara chamado Mário Mota Peçanha. Ele está falando sobre o Jardim de Epicuro. E essa discussão que está acontecendo lá na década de 90 vai abrir espaço para entrar no debate nacional, posteriormente, a questão da ética na política. Perfeito. Né? Então, 500 pessoas numa palestra, ouvindo um cara falar, vai lá no Jardim de Epicuro, é o mesmo cara que editou as obras, aquela do Galinho, lá das obras da filosofia, da editora Abril, o professor lembra? Sim, né? Ele escolheu a dedo quem ele ia colocar ali para compilar aqueles livros, né? Tanta gente que foi negligenciada ali. Então, isso que o professor está falando é pertinente, porque o que muitas vezes é taxado como conspiratório é contraproducente, porque tira o foco de coisas que são relevantes para pensar que a realidade está sendo projetada a longo prazo. Com certeza. E veja, não é nenhuma projeção de grandes grupos de interesse. Você acha que Hitler e Stalin foram produtos de grandes grupos bilionários de interesse? Absolutamente não. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial, eles eram Zé Ninguéms. Um era um artista falho, um vagabundo em Viena, o outro era um ladrão de banco preso na Sibéria. 20 anos depois, eles eram os ditadores envolvendo o mundo numa guerra mundial. E não teve nenhum grupo de interesse. Dinheiro melhora a sua vida individual, mas dinheiro não faz história. Dinheiro é a arma daqueles que chegam para fazer a história. Stalin, as pessoas nunca entendem, as pessoas têm dificuldade de entender a mente de um Stalin ou de um Hitler, porque eles não funcionam na maneira normal. São pessoas que não são movidas por lucro, não são movidas por dinheiro. Essas pessoas até desprezam o dinheiro. Eles são movidos por ideais tão profundos e são tão fanáticos que apenas uma tradição ideológica de décadas e décadas os molda e, por questões históricas que ninguém controla, acaba os levando a postos de poder de maneira totalmente imprevisíveis. Ninguém está no controle desse processo. Não há dinheiro no mundo que controle isso. Na verdade, aqueles que colocam o dinheiro para tentar controlar isso acabam se ferrando. Tá? Que nem os capitalistas alemães tentaram colocar dinheiro para impedir pessoas como Hitler de chegar ao poder. E quando ele chega ao poder, ele os coloca de joelhos. O que molda o mundo não é dinheiro. Tá? Quem pensa que dinheiro molda o mundo é um ingênuo materialista que nunca entendeu a história do mundo. Tá? O que molda o mundo são ideias. E ideias que muitas pessoas não têm interesse e acham que é perda de tempo. Isso é o mais irônico de tudo. Quantas pessoas você acha que leram os livros de Hegel, Georg Hegel, quando ele era vivo? Um professor na Universidade de Berlim. Pouquíssimas. 0,5% da população alemã leu o livro de Hegel. Mas esses livros de Hegel, que são tão difíceis, tão abstrusos, foram lidos por uma minoria. E essa minoria, entre eles, estava quem? Karl Marx. Pronto, você mudou a história de 2 séculos. E aquelas pessoas
viveram a vida delas sem nem saber de nada que ia acontecer, totalmente ignorantes das correntes da história, simplesmente porque achavam que o importante na vida, o que mais importa na vida, o que muda a vida de todo mundo, muda a história, é dinheiro. Mas não. Nunca vão entender a história desse jeito. Muito bom. Tá rolando um comentário aqui que eu não sei onde é que começou, mas eu queria voltar depois porque saiu umas perguntas bem interessantes, mas eu queria dar continuidade porque nós estamos chegando no Brasil. Aqui tem uma pergunta meio que tenta sintetizar essa ideia de educação no regime totalitário, né? Podemos dizer que nos regimes totalitários, professor, a educação se torna uma espécie de religião, com rituais, dogmas, onde entra a noção de fé política nesses sistemas? Não, com certeza. Eu acho que é principalmente. Ela não se torna uma religião, ela se torna um instrumento de uma religião secular, digamos assim. Ela vira um próprio ritual em si mesma para alcançar a perfectibilidade na construção do novo homem. Tem que ter um ritual, uma ritualística, tem que ter um dogma que não pode ser criticado. Isso tudo num sistema feito para moldar indivíduos e, portanto, se tornarem instrumentos úteis dessa nova dispensação revolucionária que alguns chamam de religião secular, intramundana, que não seja. Mas sim, a educação nesses regimes é essencialmente isso. É um instrumento ritualístico, né, para construção de indivíduos, não para pensarem ou serem como indivíduos, para lutarem e morrerem como peças num grande xadrez coletivo que os líderes estão desejando. É basicamente isso. Caiu o sinal em algum momento aí, pessoal? Ela deu uma bugada aqui o sinal. Eu estou ouvindo você. Então tá, continuemos então. O professor quer fazer mais alguma ponderação em relação ao regime de Stalin, Mussolini, Hitler, sobre a questão educacional? Não, acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. Podemos continuar. Ok, então agora nós estamos chegando no Brasil do Estado Novo, professor. Certo. Até vou fazer uma menção aqui, porque meu TCC, junto com um colega, um amigo, era sobre a Era Vargas no meu município. Ok. Então, onde é que estava essa relação? E aí o tema era assim, ó, a Era Vargas na ótica dos moradores de Jaguaruna, uma comparação necessária entre gerações, jovens e idosos. Então a gente foi verificar, né, como que estava a abordagem da figura de Vargas no sistema educacional, né, Ok. convencional, e entrevistar pessoas de 70, 80, 90 anos para ouvir delas o que se tinha da imagem de Vargas no horizonte delas. Então, perfeito, interessante. Porque a ideia o que é? A gente acabou descobrindo fontes, né, primárias de jornais da época que relatam, porque meu município ele tem uma situação ali que foi varrida para debaixo do tapete. Ele é município, logo 2 anos depois que cai a monarquia e é colocada a república, né, como regime, em 1891, minha cidade se torna município. Há documentos comprovando, né, reuniões, Câmara de Vereadores e tudo mais. Só que em 1923 teve uma rixa política partidária aqui e mandaram tocar fogo na documentação e anexaram meu município a Laguna. Ok. E aí, em 30, tá rolando essa coisa toda a nível nacional, a República do Café com Leite e movimento, João Pessoa na Paraíba, o cara mata o outro. Minas era para receber o poder, São Paulo fica, né? Vem Vargas, né? É a caravana da Aliança Liberal. Isso. E aí tem um documento, porque tinha um cara aqui na região que já era meio que o assessor dele, vamos botar assim, né? Desse movimento que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O nome dele era Ernesto Lacombe. E ele faz a ponte com o tal do Bernardo Schmitz, que era aqui da minha cidade, um dono de comércio, e ele diz, não, a gente apoia o Vargas se ele fazer o município tornar a ser município novamente. E está lá relatado, tem um decreto que nomeia, e a ideia seria ver se isso existe no horizonte das pessoas. Essa relação de Getúlio Vargas, não só de como é propagado no ensino regular, de quem foi esse estadista, né, como a forma como ele impregnou o imaginário daquela população da década ali de 30, 40, né? Bota o retrato do velho ali, deixa o velhinho ficar, depois o pessoal, proclamação popular, vai para a rua querendo ele de volta ali, né, na década de 50, depois que ele sai, né? Sim. E aí os velhinhos tudo gostavam dele.
né, que conseguiu trabalhar no imaginário. Não, Vargas, a Petrobras, a CLT, a carteira de trabalho, né, o nacionalismo, aquela coisa toda, né, o Brasil é nosso, o petróleo é nosso. Mas eu estou mencionando porque no Brasil e no Estado Novo houve a modernização e ampliação do ensino, né, mas Perfeito. também centralização e controle simbólico. Em que medida o modelo varguista se aproxima ou se distancia, né, desses totalitarismos europeus? Assim, isso é curioso. O Estado Novo, ele tem uma similaridade aos regimes totalitários europeus no sentido da pedagogia e da educação, no fato de que o Vargas ele tem uma missão muito brasileira de tentar criar o povo brasileiro. Essa questão do povo brasileiro, quem é o povo brasileiro? É aquele que só reside geograficamente no Brasil? Tá, a gente pode fazer um pouco melhor que isso, né? Quais as características culturais, filosóficas, particularmente brasileiras? O que constitui o povo brasileiro? Isso é uma pergunta que todos os historiadores e sociólogos brasileiros tentam responder até hoje, né? E o Vargas, como a tradição política autoritária brasileira, ela tenta recriar ou criar o povo brasileiro através da força do Estado e dos instrumentos do Estado, né? Isso foi tentado na monarquia em alguma medida, foi tentado na República e agora com Vargas também. Criar o povo brasileiro, dar-lhe uma identidade, mesmo que a força através dos bancos escolares, foi um dos objetivos morais, eu acho, da pedagogia do Estado Novo. Porém, ele se distancia dos regimes totalitários do que eu acho que ele foi muito mais voltado para a técnica, embora tivesse esse objetivo nacional histórico em mente, né? Talvez, em parte, por causa do Francisco Campos, né? O Chico Ciência, que foi o grande cabeça lá da educação do Vargas, né? Eu acho que ele tinha a necessidade de criar uma mão de obra especializada para trabalhar nessas estatais, para trabalhar nas novas indústrias nacionais, não sei o quê, que esse lado moral e pedagógico ficou mais de lado, embora existisse o incentivo de criar uma identidade brasileira através da educação, que eu acho que, em grande sentido, foi herdada pela nossa ditadura militar com a educação moral e cívica, em algum sentido, certo? Mas eu acho que essa diferença foi muito mais técnico para as necessidades econômicas e da industrialização brasileira, mas teve essa influência filosófica e necessidade cultural e nacional de criar uma identidade do povo brasileiro, assim, que falhou, tá? Não funciona, na minha opinião, mas estava lá, certo? Eu pergunto também, professor, porque o professor também, historiador Thomas Juliano, ele comprou uma briga aí, né, antigamente sobre o Freire, né? E depois ele tem uma fala que ele disse que o MEC deveria ser extinto. O MEC é cria do Vargas, né? O regime Eu do não vou Vargas. saber agora de cabeça se eu acho que foi. Não sei se foi o Vargas que criou o Mac, eu não vou saber de cabeça. Não vou saber. É do período dele, o Gustavo Capanema, né? Que foi Ah, o ministro da Educação do Getúlio Vargas, né? Então mas esse sim, cara, deveria ser extinto, sim. Perfeito. eu digo porque eu brinquei quando eu falei das universidades, falar não há militância na universidade, não há militância nas escolas, no sentido de formatar um ideal de ser humano, vamos botar assim, né? Mas pega, por exemplo, a proposta do professor de Santa Catarina. Pega Sim, a proposta curricular de Santa Catarina. Ela é de cunho materialista histórico dialético. Pega ali. Porque ela dicotomiza essa ideia, né, do ser da luta, né? Está ali embutido em alguma medida. Eu digo porque a gente é levado a enaltecer, né, o currículo médio, né, que se fala, né? Do que ele trata, né? Quando se fala da parte das ciências humanas. O professor chegou a dar uma olhada, a estudar o currículo catarinense. faz muito tempo. Nossa, eu nem sei se mudou ou não. Mas assim, não me surpreende que tenha influência marxista do materialismo histórico dialético. Mas isso não é muito atrelado a Vargas, né? Isso é uma construção depois, né, dele, na verdade, né? Posterior. Eu digo, claro, né? Mas eu digo assim, ó, porque daí vincula-se a um órgão, no caso o MEC, Uhum. a formação que se tem, né? Chegando na contemporaneidade, por exemplo, a gente tem agora o Plano Nacional de Educação, que teve a discussão aí um ano atrás, 2 anos atrás, pensaram a educação aí para 10 anos, a Conferência Nacional, né? Sim. O pessoal não dá muita bola para isso, mas a discussão a nível nacional ali colocou essas sementes que o professor falou, de gente que está lá de miúdo, plantando a semente para que aquilo depois possa se transformar em política pública, influenciar o cotidiano das pessoas, né? E talvez elas não se dê conta. Então, Perfeito. A Hannah Arendt falava da destruição do pensamento como condição do totalitarismo. Qual é o papel da escola, professor? Aí é onde eu chego na pergunta. Na formação ou na destruição da capacidade de pensar? Porque se confunde muito, se fala, tem que
vou botar lá no... A criticidade do aluno, a capacidade crítica. Criticar o quê? Exatamente o ponto que a gente começou ali no... A gente falou um pouco ali no começo, do começo para o meio, assim, né? A capacidade crítica, se for realmente uma capacidade crítica, logicamente falando, tem que ser a capacidade crítica de pensar criticamente os próprios pressupostos da pedagogia crítica, né? Se isso não for a crítica em si, então, desculpa, você não tem uma pedagogia crítica, você tem uma cartilha ideológica para criar bitolados e prosélitos, na verdade, né? E o objetivo deles é isso, é criar no sistema educacional brasileiro, é destruir as propostas concorrentes, as propostas de cunho liberal, humanista ou cristãs, e deixar apenas essa única, porque a pedagogia crítica ela não sobrevive ao embate com a concorrência. Quando aparece uma pedagogia que instiga a verdadeira capacidade crítica, a pessoa consegue perceber facilmente o embuste que é apenas o rótulo vazio, pedagogia crítica por trás de um tipo de ideologização da educação para fins de criar autômatos e repetidores de slogans e palavras de forças que vão antagonizar os outros universidades para fins políticos daqueles que criaram essas ideias e que os pobres coitados ali nem sabem quem são. Entendeu? Muito bom. O professor, eu posso pegar e amarrar as duas últimas perguntas ali para encerrar? Perfeito. Eu não sei se o professor quer responder aqui acho que foi a Ed que falou. Quer ver? Ó? Não. Eles falaram tanta coisa aqui, não deu nem para acompanhar. Pessoal, peço desculpa. Uma pergunta bastante pesada para os dois. Vocês acham que se Mussolini e Hitler estivessem vivos, a esquerda radical estaria de mãos dadas com eles? Pergunta da Ed, boa. Olha, é difícil. Eu não vou falar sobre Hitler. É difícil falar que muita gente fala assim, não, hoje se Hitler fosse vivo, a esquerda apoiaria Hitler nazismo porque ele é contra os judeus e a esquerda hoje ela fala mal dos judeus. Isso é uma visão meio rasa, tá? Não é possível ter uma conciliação, seja hoje, seja no passado, seja no futuro, entre nacional-socialismo e marxismo/comunismo ou bolchevismo. Tá? Por mais que vocês e eu odiamos essas ideologias, elas não são compatíveis e nunca serão. Elas nasceram para ser inimigas. Tá? Por um motivo muito simples. A ideologia nazi, ela nasce como uma proposta de salvar a raça ariana, criando uma autarquia e, portanto, ela tem que destruir o seu pior inimigo, que é quem? Os judeus. Mas os marxistas e o comunismo são criações judaicas para o pensamento nazista. Como vocês vão falar que marxistas e comunistas vão se aliar com nazistas se os nazistas os veem como manipuladores judeus? Não existe isso, gente. Não existe isso. Assim, botem na cabeça de vocês que marxismo e comunismo não é associável a nazismo e nunca será. Tá? Um vê que o outro é o seu pior inimigo racial e que tudo é uma manipulação dos judeus. O outro vê que é uma criação do capitalismo e de um nacionalismo chauvinista. Não tem associação ideológica. Desculpa, não tem. Tá? Agora, Mussolini talvez fosse mais aliável aos esquerdistas e comunistas hoje em dia. Por um motivo simples. O Mussolini ele queria criar uma nação italiana, né, moderna, com uma vontade geral representando o povo. O nacionalismo brasileiro hoje em dia, que os comunistas flertam com os desenvolvimentistas e os nacionalistas, né, é até que conciliável com a filosofia fascista clássica, de criar um desenvolvimentismo do Estado coletivo de uma vontade geral da nação representado pelos valores nacionais. É muito conciliável com a esquerda moderna brasileira hoje em dia, com os objetivos nacionalistas, anti-imperialistas deles. Perfeitamente, porque o Mussolini também era um ideólogo anti-imperialista contra as potências, né, do centro do capitalismo internacional, que para ele era a Inglaterra e a França. É perfeitamente conciliável o fascismo clássico com o terceiro mundismo e o nacionalismo dos esquerdistas hoje em dia. Mas nacional-socialismo, nem 1 milhão de anos. Desculpa. Tá? O Gustavo perguntou aqui, o professor falou também recentemente, né, sobre a questão do Maduro. Né, ele perguntou aqui, professor João, a ditadura Maduro era mais desleixada no controle das mentes da população venezuelana?
Eu acho que sim. Eu acho que, assim, o Chaves ele conseguiu instituir durante a primeira década do século XX ali um sistema de controle, propaganda e educação até que bem eficiente com o dinheiro dos royalties do petróleo, né? Mas o governo Maduro, que foi herdeiro do chavismo, né, de Hugo Chávez, perdeu a linha do controle do Estado, né? O Chávez, a meu ver, ele conseguia controlar um pouco do narcotráfico e parte do exército que aderiu ao narcotráfico. Quando o Maduro chega ao poder, ele não tem o carisma e a força da personalidade aglutinadora do Hugo Chávez. Então, meio que o cartel Del Solis lá ascendeu e tomou conta do exército e das forças armadas venezuelanas por causa da frouxidão e da incapacidade do Maduro ser um líder totalitário dentro do sistema chavista, né, do Estado venezuelano. E, evidentemente, a economia sofreu mais ainda por causa disso, e a educação também. Tanto que, com as redes sociais e tudo mais, praticamente se criou um grande pensamento anti-chavistas e anti-Maduro dentro da Venezuela nos últimos 15 anos. Né? Então, acho que a educação venezuelana, depois do Hugo Chávez, falhou miseravelmente em manter a lealdade do regime, com certeza. Né? Também pelas falhas econômicas do Chávez, que caíram na segunda década, né? Mas o Maduro como um líder fraco. Um líder fraco que manteve sua posição aceitando a grande corrupção do narcotráfico dentro do sistema das Forças Armadas. Né? Ou coisa que o Chávez não permitia em grande medida que ele conseguia controlar por seu próprio benefício até, mas o Maduro não tanto. Por isso que ele foi um líder fraco. Né? Mais uma da Cíntia. A Cíntia é fera, hein, a Cíntia? Um abraço para ela. Tua aluna, ela? Oi, desculpa? Mais uma da Cíntia. Ela é fera, é tua aluna, ela? Ela faz minhas redes sociais, ela faz as cortes pra mim. Ah, então. Ó. Professores no Brasil a longo prazo. A imposição estatal leninista ou a cultural gramsciana das escolas. Podemos dizer que é uma mistura? Eu acho que sim. Veja, o Lenin tinha a ideia lá do partido de vanguarda. Isso é muito curioso. É uma distorção do marxismo que é típico do leninismo, que é a ideia de que a revolução ela vai ser encabeçada pelos líderes. E quem são esses líderes? O próprio Lenin admitiu que eram intelectuais de origem burguesa, como ele mesmo. Né? Eram os intelectuais de origem burguesa que queriam aprender o marxismo, né, com todas as suas complexidades e transformá-los em uma ideologia palatável para as massas na medida em que elas conseguem compreender para seguir as ordens do partido. Né? E aí você alia isso com a virada gramsciana de dar o foco não tanto na luta armada militaresca contra o sistema, mas corroê-lo por dentro de alguma maneira, destruindo a capacidade crítica da população enquanto ensina a população a pensar que estão pensando criticamente, e aí você tem essa grande destruição intelectual brasileira de manipulação pedagógica dentro do sistema educacional. Certo? É um objetivo tipicamente do partido de vanguarda de Lenin aplicado numa disseminação cultural gramsciana que corroeu a nossa capacidade crítica, a nossa iniciativa cultural, né, e o nosso fervor filosófico que deu-nos alguns destaque por algum momento no século XX, mas foi perdido depois das trevas dos anos 80 ali para frente. Né? Não tem mais nada disso por causa dessa tática aí mesmo. That's good. That's good, yeah. Tá, ela refez aqui a mesma pergunta. Tá. Eu vou então para os finalmente ali, professor. Tudo bem? Perfeito. Perfeito. Então eu vou tentar sintetizar as duas questões que estava falando assim, ó, em relação ao presente, olhando para o presente. Quais sinais indicam que um sistema educacional começa a abandonar a formação da consciência para adotar a fabricação de consenso? O professor já trouxe uma certa medida isso aqui, né? E uma pergunta-chave: é possível proteger a educação contra a captura ideológica sem recorrer à censura ou ao autoritarismo? Duas questões. Qual é o primeiro sinal de que um sistema, uma sociedade, não um sistema educacional, a sociedade, ela está perdendo a batalha contra o seu Estado e que o seu Estado e os seus líderes estão sendo bem-sucedidos em começar a controlar a educação do seu filho, o pensamento do seu filho? É quando o homeschooling perde espaço ou é proibido. Uma sociedade que proíbe o homeschooling ou limita significativamente é uma sociedade sem iniciativa,
sem força espontânea, para preservar e passar adiante os seus valores e os ensinamentos para os seus filhos, sem depender de burocratas e sistemas ideológicos incutidos no Estado, que o Estado ele é um ente de poder, ele não é um ente pedagógico, certo? Toda pedagogia que passa pelo Estado vira arma de poder. Por isso que o homeschooling é a principal, digamos assim, o canário nas minas de carvão que está dizendo que vocês estão perdendo a batalha contra, né, a mente dos seus filhos, pela mente dos seus filhos. Se o homeschooling está falindo, ou não é uma possibilidade, é um sinal muito claro de que a sociedade em que você vive já perdeu ou está perdendo, né, a força, né, para educar seus próprios filhos. E está entregando-os a burocratas anônimos que não têm interesse em que eles pensem livremente, mas que sejam autômatos para algum projeto de poder. Tá? Agora, sobre se há algum meio não autoritário de mudar o sistema educacional, é difícil, tá? Porque um sistema depende da força. E um sistema educacional do Estado, ele é uma pirâmide. Tudo que vem de cima tem que passar para baixo. Então, se você quer mudar o sistema educacional estatal, você depende de medidas autoritárias que vão dizer sim e não e rechaçar o que não deve ser feito. Por isso que não podemos depender de um sistema estatal de educação, porque todas as mudanças, mesmo as benéficas que ocorrem nele, vão ser autoritárias em algum sentido. Certo? E não podemos ter a nossa educação dos nossos filhos independente de um sistema estatal. Nós temos que descentralizar o máximo possível, possibilitar o homeschooling o máximo que possível, para sempre termos outros meios ao que podemos recorrer para, né, nos proteger das ingerências estatais. Certo? Não está falando que só porque é hora de ter um sistema público de ensino nós temos perigo de ter uma ideologia revolucionária, um totalitarismo. Não. Mas é um pezinho lá. É algo que possibilita e facilita que isso aconteça. Então, para que deixar? Para que nos dependermos disso completamente? Entendeu? Muito bom. A Edith disse que é uma opinião do professor sobre o homeschooling, mas ela disse que pergunta depois no privado. Tá bom. A Edith. Não sei se o professor quer fazer palavras finais de consideração. Eu só tenho a agradecer, porque assim enriquece muito. Foi intencional. Eu agradeço demais o professor ter aceito o convite, porque logo está batendo as portas aí o início do ano letivo, né? Então, se houve tanta porcaria, às vezes, quando se fala desse tema, né, dentro da grade curricular, e eu não sou anti-escola, não sou nada disso, eu sou professor de formação, sabe? Eu amo dar aula, eu amo lecionar. Assim, professor é professor também, então, assim, é um prazer para quem gosta de lecionar, né? Eu tive que rever todo o meu currículo, professor, da minha formação da universidade. É triste, né? Pegar ele, sabe? Refazê-lo todo, né? De cabo a rabo, para dizer, pô, eu aprendi isso aqui, mas, pô, isso aqui, pô. E aí vai vindo pessoas da envergadura do professor, outro, sem mencionar o professor Olavo de Carvalho, que botou rodar trocentos livros aí que não tinha no Brasil, que o cara não vê na universidade, né? Sim. Mas, assim, gente séria que se compromete na busca pela verdade. Não é a sua verdade. Existem muito mais coisas sobre esse tema, não há dúvida que o professor vai encontrar ao longo do caminho dele, né? Mas o professor tem feito um trabalho a nível nacional, como diz o César, que não tem igual, assim, entende? Eu gosto muito, o professor teve no podcast lá do Marcelo, né? Marcelo Andrade, Caravelas, né? Isso. Eu acompanho o trabalho dele, por exemplo, como historiador, a história de Portugal, Espanha, um baita trabalho que aquele cara faz, o cara lá anônimo quase, hoje conseguiu, né? Alcançar um espaço, o pessoal vê que faz um trabalho seríssimo também, mas eu acompanhei na época da Monfort, né? Do instituto lá que ele faz parte. Então, um abraço para ele, até se eu pudesse trazer ele aqui, seria uma alegria também. Bah. Posso mandar uma mensagem, sim, posso mandar uma mensagem para ele. Se o professor conseguir fazer meio campo aí, eu agradeço mais uma vez pela boa vontade, a generosidade, a lucidez, a clareza com que o professor trabalha esse tema, né? E só enobrece e enriquece o projeto. Então, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. É a primeira live do ano que eu faço, tá? E eu acho que vai ser um ano com muitas mudanças e muitas coisas novas e vou fazer muita live, então eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema que eu nunca tinha falado tão sistematicamente e abertamente, assim. Só dei pinceladas por aí, né? Porque não me perguntaram, não foi o tema da pedagogia ou da educação nesse regime, então foi uma oportunidade muito boa e que eu agradeço muito por você ter me fornecido. Ok? Eu espero que todos tenham aprendido e gostado e que essa gravação chegue a mais pessoas, Hugo. Novamente, agradeço muito sua iniciativa, tá? Agradeço, professor. Eu estou agora devagarinho, porque eu não sei como é que funciona o YouTube. Eu estou
upando lá os vídeos, né, do ano passado. E estou jogando para lá para disponibilizar para as pessoas, né? Perfeito. E é isso, professor. Mais uma vez, obrigado. As portas estão sempre abertas, né? Porque o trabalho do professor é sério. Conheci o professor através do César, né? Um abraço para ele. Um abraço, E César. agradeço assim do fundo do coração. Tá bom? A todos aí que estão nos acompanhando, não deixe de acompanhar as redes do professor. Ele tem um Substack que ele escreve lá também, né? Tem o canal no YouTube, tem os livros, esses que eu mencionei, posso falar novamente aqui, ó. Ele é autor do livro O Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária. Para quem quer botar o pezinho na água, como ele disse, né? O Mínimo sobre Ideologia Fascista, da coleção Mínimo. É um livro baratinho, assim, ó, que você pega, pô, é gostosinho de ler, assim, a leitura boa, suave, agradável. Prefaciou e traduziu Os Intelectuais do Fascismo, Hitler Anticapitalista e Revolucionário, e tem coisa nova vindo por aí, né, professor? Quer falar um pouquinho? Sim, eu estou no momento escrevendo um livro para explicar como que a dicotomia esquerda e direita que nós usamos hoje em dia, ela já nasce na Revolução Francesa falida. Mas ela é falida porque ela foi sequestrada por um grupo novo de homens da modernidade, que são os revolucionários que a gente está falando. Veja, na Revolução Francesa é impossível ter uma esquerda e direita corretas, porque existiam não só a esquerda e a direita, mas um outro grupo de pessoas que se apropriaram da esquerda e a transmutaram e deturparam o sentido dessa dicotomia e deturparam a história e a reescreveram, e é por isso que nós usamos extrema-direita para fascismo e nazismo, e eu vou explicar isso. Muito bom. O Ageu disse que adquiriu as três primeiras obras ali mencionadas. Um abraço, Lucas. Valeu, Valderes. E a todos que nos acompanham. Não deixe de seguir as redes aí do professor João Eiga. A todos uma ótima semana. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado novamente, tá?